Olá, minha gente, muita paz e luz ao seu coração. Eu sou o profeta Levi Medeiros e tenho uma palavra de paz ao seu coração. Antes que eu fale a palavra de hoje, eu peço para você se inscrever no meu canal no YouTube, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e compartilhe. É só você clicar aí nesse termo logo abaixo, onde tem compartilhar na setinha, e você vai compartilhar com pelo menos 5 amigos. Me ajude a alcançar mais pessoas e ativa o sininho para receber mais notificações. Você que deseja investir no meu ministério, na descrição desse vídeo você vai ver os dados bancários. Você que deseja me ajudar a alcançar mais vidas, invista no meu ministério. Faça parte deste tempo em nome de Jesus. Palavra de hoje, Provérbios capítulo 5 e o versículo 15. Beba a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Existem 3 tipos de pessoas na terra: aquelas que ouvem a história dos outros, aquelas que repetem a história que ouvem e aquelas que fazem a sua própria história. Davi, ele tinha uma necessidade, a necessidade de resolver o futuro da história da sua família. Houve um determinado momento em que Davi, ele se preocupou com a continuidade da sua história. E ele então começa a indagar a Deus: meu Senhor, o que acontecerá com a história da minha família? Será se os meus descendentes darão continuidade à minha história? Darão continuidade ao meu nome? Existe uma diferença entre legado e herança. Muitas pessoas morrem, deixam a herança, mas não deixam o legado. E eu quero falar para você que esta situação difícil que você está passando, você só está passando isto porque em algum momento você bebeu água de uma cisterna que você não cavou, de um poço que você não cavou. Então nós temos pessoas que estão vivendo a história de outros. Você não consolidou o seu nome. Quando você estava prestes a receber a bênção, infelizmente você se perdeu no meio da caminhada. Mas como fazer a sua própria história? Existem 3 atitudes necessárias para você fazer a sua própria história valer a pena. Em primeiro lugar, você precisa encontrar os ativadores da sua história. A Bíblia diz que a história de Davi foi escrita por 3 profetas: o profeta Natã, o profeta Samuel e o profeta Gade. Então, os profetas, eles registraram a história de Davi. Quem é que está contando a sua história? Será se os seus erros é que estão colocando uma marca em você? Quantas pessoas que são conhecidas pelo seu erro e não pela sua verdadeira identidade? Noé, ele se embriagou, revelou a sua nudez aos seus filhos, mas até hoje nós não ouvimos falar praticamente dessa parte da sua história. O que se diz é que ele construiu a arca da salvação. O que eu estou declarando para você é que quando você alinha a sua história com os ativadores da sua história, os que vão contribuir para a sua história, automaticamente você não vai ficar conhecido pelo seu erro, mas vai ficar conhecido pelos acertos que você praticou em relação ao seu tempo, amizades, empresas e negócios. A segunda atitude para você construir, consolidar a sua própria história, você precisa resgatar a lembrança dos humildes começos. A Bíblia diz no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10, quem desprezará o dia dos humildes começos? Infelizmente, a maioria das pessoas esquecem a sua origem ou desprezam a sua origem porque comparam-se a outros. Quantas pessoas que não valorizam os humildes começos? Toda grande história começa pequeno. Você não pode desejar começar grande, começar por cima.
cima. Você tem que fazer o que o bambu faz. Ele leva tempo com as raízes para depois aparecer para fora. Você quer aparecer para o mundo dos negócios? Quer aparecer para o mundo da notoriedade, do reconhecimento? Cresça primeiro para baixo. Davi nunca se esqueceu das suas origens, dizendo ele todas as vezes, variadas vezes, Deus me tirou de detrás das ovelhas malhadas. E em último lugar, para você construir, consolidar a sua própria história, você precisa se esconder. Muitas das vezes, aceitar o anonimato. Existe uma fase da nossa vida que é a fase do anonimato, é a fase do esquecimento. E você precisa colher lições. Davi fica 16 anos no esquecimento da família. Davi fica mais, em média, uns 20 anos no esquecimento da nação, do rei, que era o seu próprio sogro. E ele colhe desse esquecimento lições preciosas para cavar um poço que as correntes continuaram por toda a história e até Jesus foi chamado filho de Davi. Você quer que o seu nome ecoe na cidade? Você quer que seu negócio dê certo? Então ande com pessoas certas. Ative a sua história. Não se esqueça de onde você começou. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e cave o poço da sua história.